Cumprimento todos com a paz do Senhor. Vamos falar um pouco de fé. É necessário nesses últimos tempos estarmos falando sobre a fé, porque a fé está com a tendência de esfriar e nós não podemos deixar que ela esfrie, temos que aquecer os nossos corações e fortalecer a nossa fé. E um exemplo maravilhoso de fé que eu encontro é o Pedro. O apóstolo Pedro passou por algumas experiências relacionadas com a fé. Quando ele foi andar sobre o mar e ele teve medo e afundou, o Senhor Jesus disse que ele era um homem de pouca fé. Quando o inimigo quis ir andar com ele, o Senhor Jesus disse que iria orar para que ele não desfalecesse na fé. E quando Pedro negou a Jesus por 3 vezes, o nosso querido amado Jesus deu oportunidade para ele de dizer o quanto o amava também por 3 vezes. E assim Pedro foi crescendo na fé. Pedro ficou um gigante na fé. E na carta que ele escreveu, na segunda carta, ele diz que nós temos que acrescentar algumas coisas à fé. E ele é especialista nisso, porque ele acrescentou mesmo. Nós vimos que ele teve um grande crescimento. E quando ele escreveu essa carta, ele já era velhinho, já com muita experiência de fé. Por isso que nós podemos seguir a orientação dele. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do verso 5 ao 7, ele diz que nós temos que acrescentar algumas coisas à nossa fé. Essa fé é a fé cristã, mas nós podemos colocar como a nossa fé comum, a nossa fé diária, a nossa fé para conquistas também. Ele disse que a fé nós temos que acrescentar a virtude. E a virtude nós temos que acrescentar o conhecimento. E ao conhecimento nós temos que acrescentar o domínio próprio. E ao domínio próprio nós temos que acrescentar a perseverança. E a perseverança nós temos que acrescentar a piedade. E a piedade nós temos que acrescentar a fraternidade. E a fraternidade nós temos que acrescentar o amor. E ele diz que sem essas coisas nós ficaremos ociosos e infrutíferos. Então nós precisamos crescer na fé e ter uma verdadeira fé. A virtude é algo importante para se acrescentar na fé, porque a virtude são qualidades morais. A virtude é o fruto do Espírito. E a virtude é também poder, é também unção. Eu digo isso por quê? Porque quando aquela mulher do fluxo de sangue, que conseguiu um grande milagre tocando em Jesus, ele disse: quem me tocou? E todos disseram: mas está todo mundo te tocando, tem uma multidão te tocando. E ele disse: mas foi diferente, porque de mim saiu virtude. E virtude é poder, porque dele saiu poder para a cura. E virtude sendo poder, sendo o Espírito Santo, nós temos que acrescentar isso à nossa fé, para que ela seja forte, para que ela conquiste, alcance a nossa declaração de fé. Virtude. A palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Esse poder que opera em nós é o Espírito Santo que habita em nós e que nos dá poder, nos dá unção, para que a nossa fé, quando declarada e a gente ter verdadeira certeza de que aquilo vai acontecer, vai acontecer. E Pedro também nos ensina a acrescentar, além da virtude, acrescentar o conhecimento. É necessário que a gente conheça a vontade do Senhor para conosco quando fazemos uma declaração de fé. É necessário saber que se nós
desejamos uma porta de emprego, ele abre porta onde não tem porta. Se nós desejamos cura, ele levou sobre si toda a enfermidade, por suas pisaduras fomos sarados. É necessário nós sabermos a palavra dele, é necessário nós termos conhecimento dele, saber o que nós podemos reivindicar. Se nós queremos uma libertação, ele liberta, ele veio para libertar os cativos. E o conhecimento é muito importante, porque nós precisamos saber. Muitas vezes não basta só conhecer, nós temos que ter algo além disso. Por isso que ele diz que além do conhecimento, além de buscar saber sobre Jesus e ler a palavra, nós temos que acrescentar o domínio próprio. Por quê? Porque, um exemplo assim, se uma pessoa deseja parar de fumar, ela sabe que o cigarro faz mal, mas ela precisa ter um domínio da carne para recusar a tentação de fumar o cigarro. Quando uma pessoa, não basta ela só conhecer, ela tem que ter um esforço, uma força de vontade, como vou dizer assim. E o domínio próprio, ele é dado pelo Espírito Santo, é um fruto do Espírito, para nos ajudar nessa situação. Então, quando você acrescenta a sua declaração de fé, todo o poder, conhecimento e ainda domina a carne, é muito certo a sua conquista, o que você pretende. E além disso, do domínio próprio, é necessário acrescentar a piedade. A piedade aqui não é misericórdia. Não, antes da piedade é necessário acrescentar a perseverança. Porque quando você tem o domínio, quando você determina, você tem que perseverar naquilo que você declarou. Você tem que perseverar na sua posição, no que você realmente deseja conquistar. Perseverar na fé, perseverar na oração. Você tem que se manter firme. E depois, a perseverança, é necessário acrescentar a piedade. A piedade não como misericórdia. A piedade aqui nesse texto está sendo como devoção, está sendo como crença, está sendo como adoração. Porque você pede algo ao Senhor, você acredita, o Espírito Santo se empenha derramando a unção sobre você, você conhece a vontade do Senhor, o propósito dele para a sua vida, você tem domínio próprio, você persevera, mas você tem que continuar adorando ao Senhor, você tem que continuar mostrando para Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é importante para você. E ali, na piedade, a piedade, nós temos que acrescentar a fraternidade. A fraternidade é a amizade, é o amor entre os irmãos. E é necessário que nós tenhamos essa comunhão, porque os irmãos são vasos usados pelo Senhor para alcançar as nossas vidas, para que as bênçãos cheguem até nós. Os irmãos, os amigos, a família, é necessário que nós tenhamos paz com todos, união com todos, porque um ajuda o outro e o Senhor precisa de um para fazer aquilo que o outro está precisando. É assim que Ele trabalha entre os seus filhos, entre as pessoas. Por isso, a fraternidade é algo muito importante. E acrescentando o amor à fraternidade, que é a última coisa que Pedro diz, porque o amor é a essência de tudo, o amor é o próprio Jesus. E Jesus disse que o mandamento que Ele dava era para nós amarmos uns aos outros. E o amor é a excelência de tudo. Colocando o amor, é impossível que a gente não alcance o que a gente precisa. Porque Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que tudo é possível para quem crê. Então, na sua declaração de fé, você tem que declarar, você tem que acreditar, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você tem que esperar que aquilo realmente vai acontecer. E
declaração, você tem que acrescentar o poder, a virtude, você tem que acrescentar o conhecimento, você tem que acrescentar o domínio próprio, você tem que acrescentar a perseverança, você tem que acrescentar a adoração, a piedade, você tem que acrescentar a fraternidade e principalmente o amor. Isso é na vida, no crescimento cristão, isso que Pedro fez na vida dele, que ele acrescentou todas essas coisas e ele teve um grande crescimento, ficou gigantão na fé. E nós temos que fazer a mesma coisa para estarmos firmes com a nossa fé, principalmente nos últimos tempos, que a fé iria esfriar. Nós temos que estar seguindo as orientações da palavra, seguindo aqueles que já fizeram e nos estão dando experiências de vida, para que a gente possa alcançar. E Pedro diz que sem essas coisas, nós estaríamos infrutíferos, estaríamos ociosos. E não podemos estar infrutíferos porque o próprio Jesus disse que nós temos que dar frutos. Ele disse na videira verdadeira que nós temos que dar fruto. E o importante é que nós temos que estar crescendo espiritualmente, porque assim vai estar amplamente concedida a nossa entrada no reino eterno. Assim Pedro nos orienta. Eu estou falando de Pedro e vem Paulo na mente, porque Paulo sempre escreveu as cartas, né? E mais cartas são de Paulo, mas estamos falando de Pedro e da carta e da experiência dele e de como a gente pode aprender com ele e de como o Senhor deseja que todos nós tenhamos fé, que todos nós cresçamos na nossa fé cristã e que nós possamos conquistar aquilo que ele conquistou na cruz por nós, porque ele fez muita coisa e muitas vezes a gente, por falta de conhecimento, deixa de reivindicar as nossas bênçãos. E a fé é a certeza das coisas que se espera. A oração, quando você ora pedindo, com certeza, se a palavra do Senhor estiver em você e você estiver ligado ao Senhor, tudo que você pedir vai ser alcançado, porque o Senhor Ele gosta de nos abençoar. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas que nós temos que ter a certeza de que Ele existe e é galardoador dos que o buscam, porque Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em realizar a nossa fé, Ele tem prazer em ver seus filhos exercitando a fé. Então, mais uma vez, repetindo, é necessário acrescentar mais coisas à nossa fé. Não esqueça nunca desse versículo. Acrescente a virtude, acrescente o conhecimento, acrescente o domínio próprio, acrescente a perseverança, acrescente a piedade, a adoração ao Senhor, acrescente a fraternidade e acrescente o amor. E você não vai se arrepender de quantas coisas maravilhosas o Senhor tem para você, para a sua vida, para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus.